É isso? Temos live? Estamos ao vivo. Tá tudo funcionando bem? Você nos ouve? Galera, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live. Deu o que falar, live semanal do Minha Mensagem. Hoje é uma live especial com um adicional de afeto e carinho, porque a gente vai falar de personagens aqui que fazem parte, que possuem uma ligação muito emocional com muitas gerações, né? A gente está num lugar especial, é a nova sede da Maurício de Souza Produções, aqui em São Paulo. Eles mudaram, vai mostrar. Esse aqui é o único que dá pra gente usar, é pra visitante, vocês sabem? Isso, Agora voltou. É o mesmo sempre. Tá, voltou. Agora foi. Voltou? Voltou? Voltou! Esse Wi-Fi, vou te falar, viu? Bom, voltando aqui, pegando o lanche de volta, a gente está na Maurício de Souza Produções. Aqui praticamente tudo que está relacionado à criação, roteiro dos personagens é aqui. É literalmente a casa da Turma da Mônica e é uma sede nova, né? Eles mudaram recentemente, antes ela era lá na Água Branca, uma região de São Paulo, e a gente está com um convidado especial que o Isaac vai apresentar. Estamos aqui com Bruno Ronda Leite, designer da Maurício de Souza Produções e co-criador da Turma da Mônica Toy. E a gente vai falar um pouco sobre essa experiência de recriar personagens. E a gente está falando de personagens absolutamente tradicionais, mas que foram se reinventando, né? Bruno, muito obrigado pela entrevista, pelo papo aqui com a gente. Qual que é a sua ligação afetiva e a sua relação com a Turma da Mônica? Quando que tudo isso começa? Como que foi? Bom, agradeço aí o espaço, né? Eu acho que é bacana, meio tão relevante contar um pouquinho do que a gente anda fazendo aqui, não só como produção de história em quadrinhos, que a gente já é famoso pra caramba, né? Mas toda essa plataforma 360 que a gente vai construindo aos poucos é muito interessante. E como a gente sempre diz, eu acho que a gente vive num país de 200 milhões de fãs dos personagens da Turma da Mônica, né? Então, aposto que você, Sim. a galera que está aí ouvindo a gente, todos têm pelo menos uma história com a Turma da Mônica. E começou como de todo mundo, aprendendo a ler, né? Beabá desde dentro da escola, depois os primeiros gibis foram os gibis da Turma da Mônica, li também muito quadrinho Disney também, então foi Turma da Mônica, Disney, depois passei para os heróis em quadrinhos. Mas desde lá eu me sinto parte do bairro do Limoeiro também, sou um morador. E agora trabalhando aqui eu sou morador oficial, né? Tem até meu passaporte. Tem passaporte aqui? Aqui, como foi sua história aqui, cara? Como que você chegou? Como que você entrou, foi passando por outras áreas? Como foi esse primeiro contato, já não mais como um leitor, né? Mas como trabalhando e fazendo parte aqui da Turma da Mônica? É como tudo na vida, é meio incidental, assim, né? Então é engraçado que minha formação não é de design, eu sou publicitário, formado na SPM, já estou muitos anos reformado já, e eu trabalhei em uma agência de ativação, e lá eu trabalhei com a Rafaela, que era amiga pessoal da Mônica. Da Mônica pessoa física, não a pessoa personagem, né? Que também que é a Mônica que inspirou o personagem, né? Exatamente. A Mônica, a dona da rua original, que a gente fala. E quando a Mônica, pessoa física, foi fazer 50 anos, ela foi fazer uma festa dela, particular, e a Rafaela me chamou para ver se eu queria fazer a direção de arte do evento, fazer cenário, convite, porque ela queria uma coisa que fosse meio toy art, meio mangá, assim, e eu sempre fui ilustrador mesmo, na época que eu trabalhava com direção de arte, eu também sempre... Você já estava sempre mais direcionado para essa área. Na publicidade você acaba desenhando tudo que é preciso, sabe? Se é muita coisa, não consigo fazer de tudo, mas eu tenho uma ideiazinha para o convite aqui, vou fazer, né? Daí uma ideiazinha para o convite que foi o primeiro laboratório para Mônica Toy. Eu fiz uma Mônica de papercraft. Então o convite ele vinha abertinho, desmontadinho, a gente cortava e montava uma Mônica de papel. E o traço ficou muito bacana Desconectou. Ixi, caiu. Voltou? Voltando. Mas esse Wi-Fi vai e volta. O bairro do Limoeiro aqui está movimentado, hein? A galera usando Wi-Fi. É a Denise. O Bruno estava falando, você que perdeu, o Bruno estava falando um pouquinho de como que ele começou a trabalhar na Maurício de Souza e como que ele começou o projeto de desenvolvimento de Mônica Toy, né, Bruno? Isso, daí a Mônica Toy saiu desse convite da festa da Mônica, né? E tem uma parte que é super engraçada, eu já contei várias vezes disso,
que a Mônica pegou o convite, adorou, né? Mostrou para Magali e as duas levaram para o pai, né? Então, vamos levar o papai. E o papai nada menos do que era o homem, né? E daí a Mônica levou e daí ela me conta que o Maurício gostou muito e fala, legal, mas isso a gente vai usar para outra coisa. E vetou o convite para a festa. Então eu tive um rebriefing, tive que fazer outro convite para a festa. E esse bonequinho de papel, a Mônica guardou, ele vai fazer alguma outra coisa com isso. Pô, legal, né? Mas que vai ser então depois? O convite em si não foi nada disso, virou outra coisa. E a Mônica guardou isso. Guardou. Daí foi passando o tempo e tal, daí um dia eu estava trabalhando lá numa agência, continuei conversando com a Mônica, assim, mas bem de leve, assim, peguei alguns outros projetos aqui, meio de freelance, sabe? Porque eu sempre gostei do desdobramento, do entretenimento para bem de consumo, sabe? Uma coisa que eu sempre achei bem bacana, que é licenciamento. E daí um dia a Mônica me ligou lá e falou, pô, você tem a Mônica, você não quer fazer os outros? Você não quer desenvolver os outros personagens? Eu falei, pô, o que mais quero, né? Daí eu fiz a versão em papel, Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, eu fiz um videozinho com uma faquinha diferente, e daí eu falei, mas em vez de fazer só de papel, eu acho que dá para fazer isso. Daí eu fiz o primeiro concept, já deles redondinhos, com cara de personagem mesmo, não com cara de papercraft. E daí eu passei para a Mônica adorou isso. E daí um belo dia, estou lá trabalhando, recebo uma ligação, tipo, seguinte, eu sou da Maurício Souza Produções aqui, eu estou querendo marcar com você uma conversa. Com a Mônica? Não, o Maurício quer conhecer você. Eu falei, hã? Mas a história foi que... Aquele que vetou o convite, né? E a história foi engraçada porque a Mônica já tinha me dado meu pai gostou muito e tal, quem sabe um dia você aparece aí, vem bater um papo. E tá bom, né? Sabe aquele lance, vamos marcar, né? Mas daí eles marcaram mesmo, daí eles ligaram e eu desliguei o telefone assim, já, tipo, como assim, né? O Maurício de Souza, eu vou falar com o Maurício de Souza, eu só tinha visto ele pela TV ou pelas capas de bio ou como personagem do Moeiro. Sim. E daí, um belo dia eu saí na hora do almoço do meu trabalho, fui até o escritório na Rua do Curtume. Daí no caminho eu tuitei assim, né, indo conhecer uma lenda e marquei o seu Maurício, que ele é super ativo nas redes sociais. Eu cheguei lá, uma sala de reunião e tal, né, cheguei cedo, né, eu estava super ansioso, eu sentado lá, meu coração porque o cara, ele não só fez os personagens com quem eu relacionei a vida inteira, mas como ele era um modelo também de uma pessoa que pegou o universo imaginado e transformou no modelo de negócio super bacana, sabe? E como ilustrador, eu falava, pô, meio cansado, assim, né, do ritmo de vida, publicidade, o que eu posso fazer, como que vai ser? E ele era um tipo de modelo, né? Então, ele era mais que uma referência para você, né? Ele era um ídolo, né? Eu acho que é um ídolo mesmo, continua sendo. E daí eu tô lá sentado, sozinho na sala lá, só escutando meu coração, né? Perna mole, assim. Daí daqui a pouco eu escuto um assovio, assim, né? A porta estava aberta, daqui a pouco ele entra. Daí eu falei, nossa, Maurício de Souza. E daí é engraçado que a primeira coisa que eu pensei não foi tipo, cara, meu ídolo, tá? Foi, nossa, como ele é pequeno. É porque o Maurício, ele é mais ou menos do meu tamanho, assim, né? Ele é pequenininho também, né? Mas é o que eu sempre falo, que quando você vê o nome Maurício de Souza, aquela assinatura, eu acho que você imagina que vai entrar uma pessoa de uns 3 metros de altura, assim, né? E daí você vê uma pessoa, um ser humano, ali você fala, primeira coisa, nossa, que pequenininho, né? E daí ele entrou, assim, eu não sabia nem se eu falava oi, não falava, e ele chegou e falou, eu vim aqui para esperar a lenda aí, alguém tweetou que tá chegando uma lenda aí, que horas que ela chega, né? Bom, voltando na live, quando a live caiu, a gente estava falando do como que é o processo aqui dentro de recriação desses personagens, que parte do próprio Maurício, de reconhecer o talento de outros ilustradores nesse papel até de renovação da própria marca, né? Como que tem sido isso? Como foi para você e como que acontece esse processo aqui dentro? É engraçado que até o seu Maurício acabou de lançar uma biografia agora, que é muito legal, né? É super fluido o texto, é bem interessante de ler, é uma leitura para todas as pessoas que se interessam mesmo. E é legal que lá dentro você vê que o Maurício, além de ser um artista e ser um criador, ele é
empreendedor assim como poucos que a gente viu no Brasil. Ele lá em 1961, 62, ele entendeu o que era o problema de escalabilidade. Então isso é uma coisa que a gente fala agora o tempo todo, sabe? Hoje você vai falar com qualquer startupeiro aí, a primeira palavra é escalabilidade. Exponencial, né? Exatamente. É um conceito de você pegar algo e transformar em ponto de ter um negócio de extensão, de atingir muitas então, pessoas, né? usando aí o startupeiro, o seu Maurício entendeu que para o negócio dele pegar atração, ele precisava ter uma escala maior, e foi quando ele começou a capacitar e treinar artistas para trabalharem com ele. Ele teve, claro, no começo da carreira era ele com ele mesmo, tinha uma produção maluca, ele pegava o ônibus, saía pela cidade do interior de São Paulo inteiro, levando as tirinhas embaixo do braço para vender para os jornais de cada cidade, assim. Mas depois ele foi descobrindo que ele podia treinar pessoas que fizessem um conteúdo que passasse no crivo de qualidade dele, né? Então o seu Maurício, desde da primeira década dele, ele entendeu que os personagens dele não precisam estar limitados às mãos dele, né? Então Bruno, tem um exercício de desapego muito forte aqui, né? Principalmente para um criador do desapego criativo, né? Mas é engraçado que é um desapego, mas não necessariamente precisa ser um desapego. O que o seu Maurício ele faz um exército de padrinhos dos personagens dele, porque é legal, todo mundo que entra aqui para criar junto com ele, e eu digo junto com ele porque a gente sempre cria junto com o Maurício, que é muito interessante, todo mundo já conhece os personagens, então já vem todo mundo com uma imersão desde 5, 6 anos de idade. Então imagina, quando eu entrei aqui e quando eu fui desenhar os personagens de Mônica Toy, eu sabia exatamente o que usar. Claro, não acertei o Pantone da pele, não acertei... coisas mais técnicas. Mas, os personagens estavam ali. Tanto é que a primeira versão de Mônica Toy que foi feita é a versão que está hoje já na 5ª temporada. Não teve nenhuma alteração, nenhuma. Então, do começo ao fim, assim. Bruno, você acha que esse elemento, isso é legal, o fato dos profissionais chegarem aqui, eles conhecerem a fundo o trabalho, os roteiros e a parte criativa, isso ajuda a trazer novos insights? Você conhece tanto que você é capaz de trazer novos insights, novos olhares. Tem uma mitologia desse universo, né? Mas com certeza. É como você pega um Peter Jackson que faz a trilogia do Senhor dos Anéis e você vê que aquilo é um trabalho de fã. É o cara que leu aquilo, ele leu de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, e ele dá um pedaço da visão dele. E quando a gente faz os novos conteúdos, e eu não estou falando só quando a gente vai fazer turma de animação, ou quando a gente vai escrever novas turmas, mas isso no produto, no planejamento, na construção de marca, tem esse olhar e essa mão invisível do Maurício em tudo que a gente faz, porque a gente conhece muito bem. Então, quanto mais conforto você tem, quanto mais você está conectado com o assunto, é melhor o seu nível de criatividade. Então a gente pegando exemplo de agência de publicidade, quanto mais o criativo ele entende daquilo que ele está vendendo, é melhor o resultado. Então aqui a gente tem essa vantagem absurda aqui no Brasil, que qualquer um que a gente traga para trabalhar na equipe já conhece pelo menos um ou dois níveis de profundidade dos personagens. Quando entra aqui, a gente mostra um monte mais de coisas, né? E é dentro desse relacionamento, da visão de cada um que entra, que a gente consegue dar essa vazão absurda. E aí começa uma imersão um pouco mais técnica também, né? Precisa, né? Porque você não... a marca é grande, a gente faz muita coisa que é fácil que as pessoas queiram ver, mas a responsabilidade é muito maior, né? Parafraseando um dos grandes filósofos do hemisfério ocidental, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O tio Ben era o pensador, e é isso que a gente sente aqui, porque a gente tem uma massa apaixonada de fãs. Pessoal, você que chegou agora na nossa live, a gente está aqui na Maurício de Souza, literalmente a casa da turma da Mônica, conversando com o Bruno Honda, o design aqui. E ele está falando um pouquinho do processo criativo, a relação de trabalhar com a Mônica, com o Maurício. Bruno, é muito legal esse lance do seu histórico publicitário, né? E que tem muita conexão com o nosso público. O que você trouxe de referências da publicidade e do trabalho que você fez ali do outro lado para esse universo aqui? Como que esse olhar lá da publicidade também te ajudou nessa parte criativa? Uma coisa que é interessante que
como falei, minha formação na SPM lá, e lá é uma formação muito mais voltada para marketing e negócios. É porque, na verdade, é muito difícil você ensinar a criação. Você ensina conceitos, você ensina métodos, você ensina como buscar referências, mas o que eu trouxe de lá, desde a formação mesmo universitária, é o Kotler, são os 4Ps, é fazer SWOT, sabe? O clássico. Isso a vida inteira me deu muita facilidade para trabalhar com criação, sabe? Então, você conseguir juntar a parte de planejamento estratégico com a parte de deixar tudo lindamente encapsulado foi o que me trouxe muitas coisas boas na carreira. E uma coisa que foi muito interessante quando eu vim trabalhar aqui no Maurício, agora eu estou no 6º ano, completei 6 anos agora em abril, é que a gente estava num momento muito bacana que a gente pôde reposicionar a marca. Então, alguns conceitos tão cloterianos mesmo, que é um negócio super... vamos lá fazer o 4P, visão, missão, valores. Era uma coisa que aqui não estava tudo extremamente preto no branco. E trabalhar com o planejamento estratégico, uma marca tão grande, e a gente passou a fazer planos de biênios. Quando eu entrei na animação e comecei a fazer o planejamento estratégico junto de animação, a gente já fez plano para 10 anos, agora a gente está sempre trabalhando com 10, 15 anos de distância olhando para frente. Isso para mim foi fundamental para o que a gente conseguiu fazer aqui dentro. Então esse background teórico ele ajudou você chegou no momento que ele era extremamente importante também, né? Além da questão criativa. Foi fundamental, porque tem uma coisa que, e daí é da minha percepção em relação ao seu Maurício, que o seu Maurício ele é um cara que nasceu pronto, sabe? Ele é um futurologista. É engraçado que ele está sempre conversando aqui e sempre com o olhar lá. E isso é muito interessante, mas quantas pessoas têm isso, né? A gente conta 5, 6, sei lá, ao longo da vida inteira. É tipo um Steve Jobs da vida, sabe? Que tem muito da vocação em si, né? É um afinamento com as contingências, vamos dizer assim. É como se ele tivesse uma antena muito mais refinada, sabe? Então, de certa maneira, o que o seu Maurício fez ao longo de 50 anos de empresa foi sempre ponto certeiro, sabe? Ele lançou o site no primeiro ano de internet no Brasil. Quando o cinema estava grande no Brasil, ele lançou várias animações ao longo dos anos 80. TMJ, Turma da Mônica Jovem, maior sucesso editorial em 30 anos no Brasil. Então, eu não vou falar que eu trouxe algo novo. Não é isso. Isso daí é uma coisa que o seu Maurício sempre fez. Mas só que o que a gente começou a fazer, a gente começou a estruturar nas caixinhas para conseguir, primeiro, amplificar o resultado com o mesmo número de braços, né? E segundo, para a gente conseguir prever cenários, sabe? De todos os cenários. Então a gente de repente começou a ter um pouco dessa visão além do alcance do Maurício por conta de planejamento fundamentado, de planejamento estruturado. Isso foi super interessante. Então a gente fez o projeto de Mônica Toy, que ele não nasceu simplesmente como uma turma de desenho animado, mas ele nasceu como um projeto nosso para pegar os fãs que são mais crescidos, que chegam ali nos 13, 14 anos, começam a abandonar. A gente como marca continua lendo, porque lê no consultório, lê na casa da avó, lê no Uber, mas para de consumir produto. E a gente queria fazer que Mônica Toy pegasse pelo coração essa galera de novo. Eu posso dizer que ele era um produto estruturado já com todas as suas fases. Então, ele tinha a fase de releitura, muito importante, mas ele tinha a fase de saber o público-alvo que ele ia atingir, de ter extensão de marca. Ele era um produto pronto, de fato. Sim, a ideia de quando a gente colocou levantou a lona do circo aí, que foi em 2013, ele já era um produto que ele estava 100% planejado. Então a gente partiu de 3 pilares, que a gente queria pegar os fãs um pouco mais velhos, a gente queria que fosse internacionalizável e a gente queria que fosse um produto feito para ser comercializado digitalmente. Então é por isso que ele é em formato de pílulas, porque é o que eu sempre falo. Não adianta eu querer pegar o cara de 14 anos para cima e querer que ele pare na frente da TV para assistir alguma coisa exatamente às 10 horas da manhã no sábado. Então a gente falou, não, a gente vai levar esse conteúdo para onde ele estiver. Então, Mônica Toy você pode ver na fila do banco, você pode ver na fila da padaria, você pode olhar quando o trânsito está parado, entendeu? Se você for passageiro. Não Então a gente pegou e foi quase um marketing de guerrilha. E como ele tem 30 segundos, você não depende, a gente sabe que a janela de atenção, né, está cada vez diminuindo mais. Esses 30 segundos eles foram mágicos para a gente pegar tanto, tipo, a criançada também gosta, claro, mas a gente pegou formador de opinião
assim, tipo, no coração, foi muito louco. Até porque a linguagem é meio de toy art, um design minimalista. Fizemos sem diálogos, porque gostaríamos que ele pudesse ser assistido por qualquer audiência do mundo. E ele foi hoje, mais a metade hoje das visualizações no YouTube são fora do Brasil. Isso é incrível. E a gente não fez campanhas com grandes investimentos. Mas tinha uma contemplação de ser internacional. Cenário global. Isso ele estava na linguagem, mas ele aconteceu de forma orgânica, né? Ele foi planejado, a gente só não fez uma estratégia contundente. Então a gente falou, se a gente fizer isso, a gente pega um potencial que é de 20% e coloca para 60% de explodir onde quer que exploda. Sim. E explodiu. E o lance dele ser um conteúdo que você assiste desde uma tela de 4 polegadas até uma tela de cinema, porque a gente já levou a Mônica Toy para dentro do cinema antes de alguns filmes de parceria e funciona lindamente naquela. Tem uma questão de versatilidade também. Funciona em diversas plataformas, né? Exato. Deixa eu só pegar um gancho antes de colocar outra pergunta. A gente está colocando aqui o link, a gente fez uma entrevista com o Maurício de Souza muito legal, ele participou do evento Meio Mensagem no Rio. Sim. E falando um pouquinho da visão que ele tem dos personagens, de criação, vale a pena dar uma conferida depois. Minha pergunta é sobre licenciamento. Você está falando de produto, de criar outros produtos. Como que está hoje a questão de licenciamento de produtos da Turma da Mônica? A gente tem mais de 160 licenciados, 160 empresas diferentes. A nossa quantidade de produtos ela gira em torno de 4.000, 4.500, porque varia muito, né, o número de SKUs. E a gente vai dando muitos focos. Um dos focos que a gente está agora é justamente para comprovar que Turma da Mônica não é coisa só de criança, a gente quer mostrar que é de entretenimento familiar, então é de 0 a 100 mesmo. Então faz 3 anos que a gente está com um baita foco em produtos geek. Então a gente quer pegar a nerdaiada mesmo, né? E eu me incluo na nerdaiada. Então quando você vê, alguns anos atrás, se eu quisesse uma camiseta de Turma da Mônica, eu não teria uma camiseta de Turma da Mônica. Hoje eu posso ter uma camiseta Turma da Mônica cor-de-rosa escrito em dinamarquês. Você teria opções infantis, né? Hoje você tem um repertório de coisas para o público adulto e uma galera muito nerdaiada. Sim, a nerdaiada. Os próprios encadernados de HQ, né? As graphic novels em capa dura é para esse público, né? E é engraçado que quando a gente fala... Nunca é um trabalho solitário, nem de uma pessoa, nem de um departamento só. Então essa visão mais macro que a gente está colocando ela oficialmente no ar, já aconteceu, por exemplo, quando o Sidney Guzman trouxe as Graphic SP, que você falou, né? Sim. Então, que são releituras com artistas brasileiros em histórias longas dos personagens mauricianos. E a nerdaiada adorou, eu tenho todos lá, as histórias são lindas. Recomendo, para quem não leu ainda, leia Laços, leia Magnetar, leia Lições. Eu acho que é o que melhor se produziu de quadrinhos. Não é o que melhor se produziu, mas é uma das coisas muito boas que se produziu de quadrinhos com autores nacionais do Brasil. Só vou pegar um gancho falando de nerdaiada, é difícil de pronunciar, mas é um termo... A gente tem um movimento muito forte nos últimos anos de os blockbusters, né, os reboots, os heróis, Marvel, DC, e um movimento muito forte que puxou licenciamento, Star Wars, pegando muito na questão afetiva da galera. Como que, dentro também dessa estratégia de vocês jogarem para esse público, como que vocês surfaram, entraram e aproveitaram essa onda? Assim, como que isso ajudou, de certa forma, a impulsionar essa estratégia? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que quando a gente pega uma Disney, que é dona de metade de todas as licenças do mundo, ou pega uma Warner, eles são competidores, mas eles não são inimigos, porque o que a gente está fazendo todos nós juntos, a gente está amplificando as fronteiras do mercado. Então a gente teve uma virada de jogo muito grande, que foi com o Homem de Ferro 1, que foi o primeiro filme dos estúdios Marvel. Então é aquela história onde a gente parou de ser só aquele cara que lia quadrinhos desde pequeno, dos anos 80, anos 70, e levou isso para o grande público. E a gente deu uma mitologia para ele consumir. Então, quando a Marvel fez esse movimento do cinema, a gente amplificou a base de fãs, até o ponto que quando a gente chega numa Comic Con no Brasil, que é num ano de crise, a gente leva 200 mil pessoas dentro da Comic Con. Então, se a gente antes era um mercado nichado e era até palavrão você ser xingado de nerd, agora, parece que o jogo virou, né? Então, a partir de agora,
já é um mercado consolidado, a ponto de quando a gente pega nos Estados Unidos o mercado de licenciamento, é equilibrado, é 50% infantil e 50% adulto. Aqui no Brasil ainda deve estar uma relação de 80% a 20% ainda, 80% infantil. E o que a gente vem dizendo, esse é um mercado enorme e a gente quer atender esse mercado e a gente vem atendendo. Tá sendo super bacana. Bruno, tira uma dúvida, uma curiosidade aqui, falando de licenciamento, mas olhando para esse público, para o público geek, né? Tem muita marca que não é muito desse universo, mas que se aproxima de vocês tentando chegar até esse cara? Então, chega aquilo, tipo, gente, eu quero trabalhar com você porque eu tô de olho nesse cara, porque eu vi que, ele virou uma indústria bilionária. Tem casos assim? Sempre tem, porque eu não vou me falar, é oportunismo, mas não oportunismo, assim, sabe? É o lance de você enxergar a oportunidade. É claro que quando você abre um mercado de alguns bilhões, todos os competidores vão querer pegar um pedacinho daquele dinheiro, né? E daí não é só com o Maurício, não. Eu acho que a gente tem uma parcela de empresas tradicionais que elas de repente começam a trabalhar, sei lá, não duvido nada que daqui a pouco a Omo vai fazer uma lata da Marvel, sabe? Ou uma lata da Turma da Mônica. Isso acaba funcionando muito. Mas a gente busca, entre os nossos parceiros, as empresas que elas têm uma história autêntica para contar junto com a gente, sabe? Então, porque quando a gente vai pegar os produtos, se vocês olharem os nossos produtos, eles são assim, ele tem um fio de storytelling. Porque a gente sempre tem lá, a Mônica tá bravinha porque o Cebolinha aprontou na camiseta. Essa experiência vai para o produto, né? Não é simplesmente usar a força do personagem. Isso. É isso que a gente bate e acredita aqui, porque o produto licenciado, ele é uma plataforma de construção de marca. Então, ele não é um resultado, não é que você constrói a marca no gibi, num desenho animado, daí você vai lá na ponta de gôndola para comprar alguma coisa porque você gostou daquele personagem. A gente estende a história lá. Então, é por isso que quando... E a gente tem essa vantagem absurda de ter 200 milhões de fãs, né? Porque quando a gente conta, a gente bota lá uma camiseta e o Cebolinha tá fazendo e tem duas orelhas aqui atrás, tipo no bolso dele, todo mundo sabe que ele tá fazendo porque a Mônica vai chegar em algum momento e ele vai tomar uma colhada, né? Sim. Então a gente trabalha com produto exatamente desse jeito. Então, esses 4.000 produtos que a gente tem, eles funcionam como pequenas pílulas de episódio de coisas nossas também, sabe? E é interessante, porque daí a gente coloca dentro do licenciamento, a gente leva um movimento brincadeira, que é uma série de produtos que incentivam a criançada a largar um pouco o tablet e brincar com coisas com movimento. A gente leva um Donas da Rua, que é uma plataforma de empoderamento, também leva para o produto também. A gente leva para o produto e a gente doa parte de tudo que é arrecadado para a ONU Mulheres, então tem uma parte social aí também. A gente pega o Cascão e ele passa a ser o nosso embaixador do embalagem que vira brincadeira. Então tem um selinho em algumas embalagens que a gente consegue pegar aquela embalagem de papel e transforma isso em uma brincadeira. Então sei lá, a gente tem uma embalagem de mamão que quando você tira o mamão, ele vira um teatro de deboche, sabe? Ele é uma brincadeira, e daí a gente já ensina a noção de sustentabilidade. A gente tem um alto-falante enormemente grande. O que a gente fala, as pessoas param para escutar. E quando a gente usa isso e toda essa verba de marketing que nossos licenciados colocam em embalagem, em comunicação, para reverberar bons costumes e boas histórias, eu acho que a gente fechou o ciclo completo, sabe? Porque não é só pela grana, né? A Turma da Mônica é uma marca com valores universais, né? Tipo, falando no universo brasileiro, assim, todo mundo que passou pela infância lendo Turma da Mônica conhecem esses valores. Assim, e é engraçado que os valores que o Maurício usa são tão universais, eles são tão arquetípicos, que você não precisa ser brasileiro. Sim. Eu acho que é isso que é fundamental. Quando a gente começou a fazer uma estratégia mais consistente de internacionalização, a gente falou, mas como que a gente vai contar, né? Porque aqui, se a gente chega numa convenção de venda e fala, olha, Turma da Mônica, todo mundo, Turma da Mônica. E como que eu chegar e falar isso na China? Na China também não, porque eles nem bastante Turma da Mônica lá. Mas sei lá, no Paquistão, vai. O que a gente fez? A gente fez uma estratégia e falou, todo mundo tem um amigo que é igual ao Turma da Mônica. Daí a gente fala, quem não tem um amigo que está sempre esquentadinho? Quem não tem um amigo que morre de medo de alguma coisa? Quem não tem um amigo que sempre tem um plano? Quem não tem um amigo que está sempre com fome? E a gente falou, isso daqui, se você for da aldeia da China até tipo uma cidade grande do Paquistão, todo mundo tem esses amigos. Quantos países já são de presença? É muito difícil contar, mensurar, mas a gente já teve, tipo, publicação de gibi já teve ano que a gente passou de 80, entendeu? Hoje a gente pode falar que com internet, com o YouTube, a gente também é onipresente. Quando a gente pega um recorte semanal, onde estão as principais audiências?
teve mês que, tipo, o leste europeu estava muito forte. Então a gente estava na Rússia, estava na Ucrânia. Rússia e Ucrânia, não sei porquê, a galera pira em Mônica Toy. Eu acho que é porque é tão maluco quanto eles, assim, né? É meio uma doideira, assim. E daí a gente tem no México também, daí a gente fala, mas é porque é latino, mas nos Estados Unidos também entendeu? Daí no Japão também tem bastante audiência. Então é por isso que eu realmente posso afirmar com certeza que as histórias do Maurício, elas transcendem as bordas brasileiras. E que até agora a gente sempre fez tanta coisa com tanto foco no Brasil, primeiro, para a gente agradar nosso primeiro fã, né, que eu acho que tem que ser tudo aqui mesmo, e segundo, porque é uma questão da gente não estruturar com consistência realmente essa dominada do mundo, mas agora já está sendo feito esse trabalho e... De expansão internacional com base em negócio, né? Isso. Como estamos cá? Perguntas? Entramos nas perguntas. Temos sim. Temos uma pergunta da Camila Comite. Ela pergunta: como estudar e saber se estamos no caminho certo para usar a linguagem para as crianças e adolescentes? Tem uma coisa que é muito interessante. Eu sou pai de 3 filhos, de idades diferentes. A minha mais velha tem 22. Eu tenho uma de 9 e tenho uma de 6. E agora que eu tem várias gerações. E agora que eu parei o meu de 6 já não é mais bebê, estou começando a perder o mercado pré-escolar, a minha filha mais velha está grávida, então eu vou ser vovô agora já também. Então já entrou na outra geração. O que é interessante, é claro que a gente pode estudar pra caramba, mas a vivência com a criançada é uma coisa muito importante. E isso daqui não sou eu só que estou falando. Tem um exemplo muito maior, que é o exemplo do Maurício, que teve 10 filhos ao longo da vida, de idades que vão tipo de perto dos 60 até o mais novo dele está com 18 ou 19 anos agora. E sempre muito presentes nesse ambiente, né? Completamente. Sempre muito presentes. O Maurício, ele é um cronista, né? Então ele observa, então ele sabe pegar aquilo que está acontecendo ali, colocar a linguagem, a magia dele e transformar. O que é interessante é que a gente tem que entender que ainda mais hoje, do jeito que as mudanças acontecem rapidamente, a régua que serviu pra gente quando a gente é criança é uma régua que ela chega super obsoleta na hora que chega nas crianças. Então, eu não posso, mesmo quando a gente fez o movimento brincadeira, que era esse negócio de incentivar a criançada a brincar mais com o movimento, não era só pula cela, empina pipa, joga bola, porque a pessoa que cresce num espaço confinado, dentro de um apartamento e não tem a rua, como que a pessoa vai brincar? Então, precisa fazer sentido para o contexto, né? Exatamente. Então o movimento brincadeira, foi que a gente falou, pô, legal, tem essas brincadeiras aqui, na hora que você for com seu pai no Ibirapuera, você faz, na hora que você for no estádio de futebol, isso é legal, mas você pode pegar esse jogo de tabuleiro e daí, cada vez que você cai em determinada casa, você tem que pular 10 vezes com o pé só, sabe? Então a gente pegou o movimento e trouxe pro dia a dia de hoje. E isso é muito importante que a gente observe isso, porque senão você vai estar falando ao vento, né? Porque senão você está falando com crianças que não vão entender o que você está falando. Totalmente desconectado com crianças que não existem mais, né? Exatamente. De outro mundo. Os arquétipos e os conceitos universais, os atributos, eles continuam. Então, esses conceitos que eu falei da turminha, eles continuam existindo, mas só que o interessante é adaptar. E é uma coisa que a Maurício de Souza Produções sempre fez. Então, ela sempre esteve extremamente conectada com o momento histórico dela. Também temos uma pergunta do Guilherme. Guilherme Daré. Como foi participar do projeto Donas da Rua e como está a expectativa para a Comic Con? Muitas novidades? Comic Con. A gente está de Donas da Rua, até por eu não ser uma menina, né, não ser mulher, eu sempre gosto de repassar a pergunta para o nosso site ou falar com a Mônica, que é a nossa a Mônica, pessoa física, a personagem também é embaixadora. Mas é o que é interessante. Foi muito gostoso participar, porque a gente fez parte de um comitê com tipo 10, 12 pessoas aqui dentro, que a gente fala, pô, a gente pode falar de Girl Power, a gente pode falar de empoderamento da menina, porque isso sempre fez parte do DNA das nossas histórias. A gente não está chegando... A gente não é uma marca, sei lá, uma marca de shampoo que de repente vai falar de... Também é importante que se fale, mas a gente está contando histórias a partir desse tema, que histórias que a gente já contou desde a tira número 1 da Mônica, lá de 1900. Tinham elementos da causa que estavam incorporados nos personagens. Deixa eu adicionar uma pergunta aqui, ainda falando de Donas da Rua, no desenvolvimento.
vocês ponderam muito os riscos aqui, você está falando, a gente viu que tinha atributos para a gente usar, mas além disso, observaram muito os riscos, como abordar, como levar isso até as pessoas, como as pessoas iam receber, isso foi muito levado em consideração? Falando do ponto de vista estratégico, né? Porque eu falei, eu não gosto de me alongar realmente, porque eu acho que eu não quero ocupar lugar de fala, nada disso. Isso é bem importante. Assim. Então, apesar de eu ser um menino e ter participado, é interessante, o protagonismo é realmente delas todas, e a gente está aqui para ajudar porque também falta braço, né? E eu acho que é uma missão de homens e mulheres a gente conseguir mudar do jeito que a gente está mudando, né? Eu acho que ainda tem muita coisa maluca acontecendo, mas está tendo uma virada impressionante de comunicação. Bom, sim, tem que ter cuidado, mas a gente tem que ter cuidado desde quando a gente fala de donas da rua, ou como a gente vai fazer uma edição especial onde a gente vai falar sobre o tráfico de drogas, que a gente já fez isso também, ou quando a gente vai pegar uma historinha e a gente apresenta um personagem que é soro positivo, sabe? Então, a gente tem uma voz muito própria, que é uma voz que foi definida pelo Maurício em pessoa, que é a voz dele que a gente reverbera, né? E a gente toma cuidado, mas a gente não toma cuidado com medo das porradas que a gente vai tomar. A gente toma cuidado porque a gente sabe qual é a nossa voz e qual é o jeito certo dos nossos personagens transmitirem determinadas mensagens. Então tem um equilíbrio entre o cuidado, a consistência, mas também não se autocensurar, se limitar a ponto de travar, porque senão você acaba às vezes não fazendo nada, né? É importante falar disso porque a gente sempre tem esse discurso que a gente vê muito criador, muito humorista também, que fala que a patrulha do politicamente incorreto, que não sei o que, ela tem diferença. Eu acho que quando você pega uma história fora de contexto e tem o Pato Donald dando um tiro na cara do Bafo de Onça, isso daí tem nada a ver com politicamente correto. Isso daí é que, hoje, ainda bem a sociedade está sofisticada a ponto de conseguir perceber isso e falar, isso eu não vou levar mais para uma criança ver, sabe? É igual que a gente tinha... Na minha infância já, eu ganhava revólver de espoleta e ganhava estilingue, sabe? E agora eu não dou para você de estilingue, porque eu sei que ele vai tirar o olho de alguém com essa porra, entendeu? Tem outras coisas que são divertidas de fazer. E não é questão de, que chatice, não pode mais. É claro que a gente sempre tem o pêndulo 80 e o pêndulo 8. A gente tem que ficar de olho ali de acordo com uma bússola moral muito bem pensada. Mas quando a gente fala que determinadas atitudes não aparecem mais nas histórias, é por causa do nosso momento histórico. Não é nada de ninguém gritando aqui, que não pode ou que pode. É simplesmente porque a gente olha, isso não é mais coerente, ou isso é coerente com o que os nossos personagens pregam e falam e os atributos que eles levam. É a conexão que a gente estava falando, né? Comic Con. As perguntas. O Guilherme ele tem uma página de PJ muito legal, é um moleque muito bom aí. Então salve, Guilherme. A Comic Con, não sei se vocês acompanharam, a Comic Con no ano passado foi muito boa pra gente, foi enorme, a gente conseguiu fazer um dos stands mais legais, porque a gente tinha um estúdio ao vivo, a gente tinha uma loja sensacional, a gente tinha um monte de experiência, montamos uma mesa de autógrafo só com artistas da casa. E o trono, né? A gente levou o trono, né? Que inclusive, gente, passamos por ele aqui, hein? Depois vocês vão olhar nos nossos stories. Esse trono, agora a gente tá perdendo o sono para ver o que a gente vai levar, que vai repetir esse... Porque elevou o nível, né? Foi. Mas a gente gosta de um desafio, então a gente está indo maior esse ano para a Comic Con, a gente vai estar maior ainda, com mais relevância ainda, e vamos levar umas novidades muito legais. Mas eu não posso falar, eu fico aqui coçando para falar. Ai, meu Deus. O pessoal está perguntando aqui quais vão ser as novidades ainda esse ano. Dá uma palhinha aí, assim. Vai ter trailer do filme live action. Essa é uma expectativa. Isso não posso falar ainda. Pode... Mas tem um monte de coisas que... vai ser legal, vocês vão curtir e eu não vou falar nada. Então... Surpresa. Bruno, a Comic Con brasileira vira referência, né, cara? Isso, a força dela de virar referência. Já é uma referência mundial, né? Tipo, em termos de número de pessoas. É maior do mundo. É engraçado que a gente está levando 200 mil nerds para um espaço contido com uma parcela muito menor da quantidade de celebridades que vão, na San Diego ou na D23. Sim. Por quê? Porque a gente é uma galera muito engajada. O brasileiro se engaja em tudo. É muito impressionante. Se você der uma coisa que seja legal, o brasileiro compra e abraça, sabe?
Pô, até time que tá caindo, a gente continua no estádio, né? Então... Olha o cara entrando em polêmica aqui, né? Não, mas não quis falar desse time especificamente. Mas levaram 30 mil pessoas para um treino, né? Então, até time que está caindo engaja bastante. Acho que se der um Google dá para saber das preferências futebolísticas do Bruno. Né? Eu tava com o boné meu aí agora. Eu tenho uma pergunta. A gente fala muito da questão do digital, o offline ainda, né? E como as novas gerações estão mais digitais, no celular, etc. Eu não sei, enfim, como que vocês trabalham a questão de... As revistas ainda são impressas, são físicas, né? Isso é uma experiência. Para mim, por exemplo, que eu ainda compro na banca de revista e gosto de ler com aquele papel, que é tipo o mesmo papel há anos. Como que vocês pensam? Tem algum projeto que vai levar, por exemplo, a revista para um iPad, para um celular, as tirinhas nessa leitura? A gente tem. A gente tem um aplicativo que chama Banca da Mônica, que você tem algumas edições gratuitas, mas você assina lá e daí você tem acesso a um acervo gigantesco de gibi. É o que a gente sempre fala, né? Hoje, quando você pega o trânsito e você não tá querendo ouvir nada, você liga o quê? Você liga uma rádio, né? Então, aquela mesma galera que falava que a TV ia matar o rádio ou que a internet ia matar o cinema, tá tendo que rever muitas das coisas. É claro que a poeira sobe e a poeira se acomoda de jeitos diferentes do que estavam antes, mas continua tendo oportunidades. E é que eu sempre falo, pelo menos falar para os meus filhos, vai sair, em vez de levar o iPad, leva um livro, um gibi, que o gibi não acaba a bateria, né? Então é aquele lá que... Garante a sua leitura. Ele tem algumas características que fazem dele uma experiência única em relação à tela, né? Sem falar que também é muito mais saudável do ponto de vista visual também, que você não fica com essa luz fria na cara e tal. Então tem... Mas também tem um momento do eletrônico, tem um momento do não eletrônico, então o jeito é a gente sempre acomodar, sempre se mantendo relevante com as histórias, não importa a plataforma onde as pessoas vão. Bruno, deixa eu pegar um exemplo dos seus filhos aqui. Cá, tem mais perguntas? Não, o pessoal só tá elogiando, pedindo pra Maurício de Souza Produções contratar. Me contrata. A gente vai entrar nessa parte. A gente vai entrar nessa parte de carreira daqui a pouquinho, que o papo tá bem legal. Não, rapidinho pegando o exemplo dos seus filhos, porque a gente que está no mercado e está observando, a gente separa, né, plataforma, papel. Para um adolescente, qual é a percepção que eles têm disso, de plataformas? Ou eles entendem que tudo é marca, que tudo é o personagem? Como eles diferenciam? Independente de onde ele está. Eles diferenciam isso? Olha, no caso específico dos meus filhos, eu posso falar por eles, mas eu generalizo um pouco desse comportamento para tomada de decisões de coisa que a gente faz aqui, que é o seguinte: para eles importa a relevância da experiência, entendeu? Então, o que o meu filho sabe é que ele nunca vai abrir um livro e ele vai jogar Minecraft. Então ele tem o contato com Minecraft, mas, por exemplo, Pokémon, ele joga o Pokémon GO, mas ele pede para comprar os gibis, porque ele está aprendendo a ler agora e ele está adorando ler Pokémon também. Assim, eu não falo nem de Turma da Mônica, porque lá é quase lavagem cerebral, né? Porque eles são super apaixonados pela marca, porque a gente está o tempo todo falando disso lá em casa, né? Mas o lance é a experiência e ponto de contato. Então, alguns pontos de contato, eles têm algumas vantagens em relação aos outros. Então, quando a gente fala da plataforma mobile, ele está onipresente, ele está o tempo todo com o pai, com a mãe, com a criança, ele está sempre conectado e ele é sempre uma janela para um mundo muito maior. Isso é uma coisa que o gibi não tem necessariamente, mas só que ele também abre a porta para um mundo onde o papel da criança é muito maior do que dentro da internet, porque quando você vai ler um livro ou você vai ler um gibi, você entra na história e tem uma parte muito grande para deixar a imaginação completar espaços, né? Então, quem aqui não lê Turma da Mônica não imagina a voz do Cebolinha ou da Mônica, né? E são vozes que a gente cria, não é a voz do desenho animado, sabe? Isso é legal, essa legal. Ideia de experiência e de customização de experiência, né? Sim. Isso é legal. Deixa eu pegar um gancho aqui rapidinho sobre carreira. Manda ver. E, enfim, acho que muita gente, muito design, muito publicitário, ouvindo a nossa conversa e também se perguntando, né? Como chegar aqui? Como trabalhar aqui, né? Ou como visitar aqui, né? Que tipo de abertura que a Maurício de Souza tem hoje para que esses jovens estejam aqui, para a galera estar aqui, para o cara trazer o portfólio dele? Como que é essa dinâmica?
Cara, é mais ou menos uma empresa como todas as outras, né? Só que aqui a gente é uma empresa que produz conteúdo de entretenimento de 0 a 100, sabe? Então a gente faz muitas coisas. Então o que mais tem é gente que quer escrever quadrinhos e desenhar quadrinhos, né? E daí a gente tem no expediente lá das revistinhas, o e-mail que é para mandar o portfólio e tudo mais, isso para caso específico de quadrinhos. Para os outros, acaba sendo meio que você tem que mostrar um trabalho bom e consistente, porque quando a gente vai buscar, a gente busca no mercado. Então, por exemplo, agora a gente está aqui com, acho que falei uns 500, por exemplo, já. A gente está montando a gente está reposicionando também, reestruturando a animação da Maurício. Então, Mônica Toy foi um dos primeiros projetos, e agora a gente está começando a andar com alguns outros projetos, e daí a gente precisava de um artista conceitual muito bom e precisava de alguém que fosse muito bom para trabalhar com roteiro. A gente foi buscar no mercado, trouxemos o André Roca, o Roger Kiss, e foi através de portfólio. Tipo, o departamento que é o meu mesmo, que é o design, também foi tudo assim. Agora, quando a gente precisou contratar, a gente foi, olhou no mercado, quem está fazendo um trabalho consistente e coeso e muito bom, e que tenha storytelling, e que tenha... Não é só o apuro visual, sabe? Mas aqui tem que ter uma habilidade de contar histórias, né? Então, para cada um dos empregos que a gente tem aqui de áreas criativas, eu acho que todos eles a pessoa precisa ser uma boa contadora de história. Então, mesmo 2 designers que vieram nesse ano, que é o Max e o Vic, eles têm o trabalho de design super bom, mas eles também têm projetos paralelos e particulares de contação de história. Isso é super interessante, sabe? E assim, porque quando a gente vai buscar não tem uma fórmula mágica, né? E é o que eu sempre falo, as coisas acontecem muito de maneira casual, né? O lance é o seguinte, na hora que dá a trombada, na hora que dá sorte, sua pasta tá boa, você tá funcional, você tá falando uma coisa, caramba, porque se aqui eu tô falando que a gente é super aberto para receber pastas e portfólios de todo mundo, vocês imaginam que são 200 milhões de pessoas querendo, então o nível está super alto. Então hoje a gente montou equipes aqui que são equipes super top, sabe? Isso em todos os departamentos, quadrinhos, ao vivo, a gente está falando de animação, os nossos animadores que fazem Mônica Toy, a Mônica Toy inteiramente feito aqui, mídias sociais, nosso departamento de design, departamento de criação de projetos audiovisuais, os nossos gerentes comerciais, é toda uma galera que trabalha em altíssimo nível, sabe? Para manter essa marca. É uma fábrica de conteúdo aqui. Né? É uma fábrica de conteúdo, Não tenho mais nenhuma pergunta. Eu tenho, já encerrando, tem um ponto aqui pra gente fechar essa nossa conversa, que é sempre olhar adiante, né? Então todo esse negócio que a gente falou de personagens, de animação, de conexão e de plataformas, né? O que você enxerga como próximas fronteiras? A gente fala muito de tendência, né? Realidade virtual, game muito forte, game numa outra versão. Quando a gente olha hoje, ainda dentro desse processo de reestruturação digital de vocês, o que vocês olham como próxima fronteira? Assim, próximas tecnologias e inovações em que esse ecossistema de personagens pode estar inserido também? Olha, é engraçado, né, que a gente tem ideias que elas surgem, né, e elas demoram 20, 30 anos para amadurecer, não falando ideias nossas, ideias no mundo, assim, e o que a gente precisa ficar sempre de olho é monitorando, porque vai ter um momento que vai ter uma oportunidade comercial, né, então, engraçado que o exemplo de Pokémon GO é um exemplo muito bom, porque ninguém rentabilizou nos último ano e meio como o Pokémon rentabilizou com o aplicativo mobile. E no começo todo mundo falava, caramba, finalmente eles acertaram um aplicativo de realidade aumentada, pô, os caras são foda. Mas na hora que você olha, o lance dele era geolocalização, que é uma coisa que todo mundo usou. Então é muito a gente ficar de olho alguma coisa que chega, porque nós não somos uma empresa de tecnologia, mas a gente precisa ficar de olho na hora que a tecnologia ganha escalabilidade, e a gente tem que tentar estar de olho para a gente estar entre os primeiros que utilizam dela para contar uma história de uma maneira imersiva. Eu acho que realidade virtual vai acontecer, vai andar e assim e vai ser com jogabilidade, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter conteúdos de imersão de realidade virtual que não sejam interativos. Então eu acho que daí esse outro mercado enorme, que é o mercado de videogame, que vai ser o primeiro a se apoderar. E daí a gente vai entender como que vai funcionar, como que vai ser a largura de banda necessária para as coisas, que tipo de equipamento, e pra gente daí pensar, pô, isso daqui tá legal, como que a gente vai pegar e encaixar os nossos personagens aqui dentro. Tem a questão da tecnologia aqui, ela tá sempre muito ligada à
estrutura de negócio, né? Sim. E escalabilidade, Sim. acho que é uma palavra muito importante. Porque não adianta a gente querer aqui pegar uma equipe de criação e falar, vamos ver qual vai ser a TV do futuro. Pra gente não faz sentido isso, porque não é o nosso DNA. Sim. Mas nosso DNA é, legal, a Sony lançou uma TV que ela é dobrável e ela vai ficar 360 em cima de você. Legal, como que a gente usa os nossos personagens aí? Daí é o momento que a gente começa a criar, entendeu? Porque o nosso foco é contar histórias, nosso foco é emocionar os fãs, os não fãs também. A gente quer que eles tenham a conexão que a gente, na hora que está escrevendo, a gente sente. E é que a habilidade de você conseguir levar isso num conteúdo, seja escrito, seja falado, seja encenado com espetáculos ou seja assistido. E é esse que é o nosso DNA. O nosso DNA é fazer do mundo um lugar melhor através de contação de histórias. Bruno, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Por essa imersão aqui no universo Turma da Mônica. Galera, valeu pela audiência, pela interação. Queria só dar um recadinho para vocês. A gente está trabalhando muito live agora. A gente tem as nossas lives vão para o YouTube, vão para a nossa plataforma. Então, se você quer assistir, por exemplo, live com o Roberto Justus, essa semana teve live com Porta dos Fundos, muito legal. E tem vídeos aí, os próprios vídeos da Mônica, do Maurício de Souza e uma série de outros conteúdos para vocês. Continue acompanhando a gente, as nossas plataformas. A nossa aventura aqui no bairro do Limoeiro, a gente vai mostrar segunda-feira no Stories, então vai estar completinho, tudo que a gente viu aqui, fica ligado lá. Todos os conteúdos relacionados a essa conversa estão aqui nos comentários que a gente postou aqui embaixo. E para acompanhar as próximas lives é só ficar de olho aqui no Facebook que a gente está fazendo eventos. Posso fazer um último comentário? Pode. Que eu queria trazer uma parte da conversa que a gente fez quando estava offline ainda, que é a história de que Mônica Toy ela foi co-criada, né? Então, apesar de eu ter feito o concept design lá, até quando eu trabalhava aqui, tem pelo menos um pai, que é o seu Maurício, e 3 mães, né? Que sou eu, a Mônica e o Zé Márcio Nicolosi, que é o diretor do departamento de animação. E hoje é ele quem escreve, dirige e faz o sound design de todos os personagens. Porque Mônica Toy, como vocês sabem, é tudo com sons de boca, né? Então, e é todo o Zé que faz também. E é impossível criar sozinho num lugar desse, né? Não tem como. Não dá. E assim, é uma tarefa que primeiro ia ser hercúlea demais, então ia ser até injusta com uma pessoa só, né? E segundo, porque criar colaborativamente é muito mais divertido do que criar sozinho, né? Então, aqui somos uma empresa com, 200 criativos, 300 criativos. É muita gente. A gente está fazendo todo esse monte de coisa bacana. Os episódios estão disponíveis todos no YouTube? youtube.com/Turma da Mônica TV. Já tem mais de 140 episódios de Mônica Toy lá. É bastante conteúdo. Cuidado, porque começa a assistir, depois de assistir uns 3, você vai querer assistir todos. 130 Maratonada. mas são 30 segundos cada episódio, em um dia a pessoa vê. Coisa de 1h30 você assiste todos aí. Muito legal. Bom, é isso, acompanhe as nossas redes sociais também. Segunda-feira a gente vai mostrar um pouco do que a gente viu hoje no Stories, então não percam. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima live. Valeu, galera. Beijo pros meninos do design.